Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar você, muito bem-vindo, você que sempre está conosco aqui no canal Palavra de Deus, ouvindo uma palavra ao seu coração. Nesse dia não será diferente. Deus, ele tem algo para as nossas vidas. E Deus colocou um tema no meu coração para compartilhar com você. Como ser um remodelador de falsas ideias para a igreja em tempos de crise. Eu quero ser um remodelador de opiniões, né? Um remodelador de ideias, de falsas ideias que possivelmente estejam no seu coração, na sua vida. E eu quero que você também seja esse remodelador de falsas ideias para a vida de outras pessoas. Deixa eu explicar para você o que eu quero dizer com isso. Nesse momento difícil, algumas pessoas estão aprisionadas, aterrorizadas com tudo que estão vendo, mas você pode ser um canal de Deus na vida de outras pessoas, pegando tudo aquilo que as pessoas acham ser aterrorizante e transformando aquilo em bênção na vida dessas pessoas. Paulo aqui é o contexto que eu vou utilizar como exemplo de como, assim como aconteceu na história do mundo, na história do cristianismo, grandes homens apareceram em tempos de crise e remodelaram a crise, deixando a propícia a propagação do evangelho, a pregação do evangelho. E é isso que eu desejo para o seu coração, que nesse momento você consiga olhar pelas lentes do cristianismo, pelas lentes de Jesus, e você possa conseguir transformar o momento de crise em um palco aberto para pregar o evangelho de Jesus Cristo e edificar a vida de outras pessoas. Eu vou compartilhar com você o que está aqui escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Portanto, para você que tem Bíblia, você pode nos acompanhar aí na sua casa, onde você estiver, onde você nesse momento puder nos acompanhar. Encontre a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e capítulo de número 2. Eu queria começar com você pelo versículo de número 2, onde Paulo diz o seguinte: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Meus amigos, é impressionante o que nós encontramos aqui dentro dessa tão maravilhosa carta que Paulo escreveu a Timóteo. Veja que Paulo, ele traz para Timóteo, ele deseja para Timóteo as seguintes coisas: graça, misericórdia e paz. Porque para nós, meus irmãos, que estamos na fé, que caminhamos com Cristo Jesus e almejamos um bom ministério em Deus, é necessário nós desfrutarmos de pelo menos essas três coisas para que o nosso ministério seja um ministério proveitoso, né? Seja algo benéfico para a vida de outras pessoas. Então Paulo, ele sabendo da responsabilidade que estava sobre os ombros do jovem Timóteo, ele já deixa essas três coisas para o jovem Timóteo: graça, misericórdia e paz. Graça, porque graça é o favor imerecido de Deus na vida dos homens. E todo ser humano precisa da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é algo que você não merece, mas que Deus, ele te concede porque ele é gracioso. Misericórdia, meu irmão, é aquilo que eu mereço, mas Deus não me concede. É aquilo que eu deveria passar, eu deveria sofrer, mas Deus, por sua misericórdia, ele não permite que aconteça. Lembre que a Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Então eu e você não somos destruídos dia após dia, porque a graça, né, a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, misericórdia é Deus não me dar aquilo que eu mereço, é Deus não dar a você aquilo que você merece. Imagina se Deus fosse nos tratar por toda a ruindade, irmãos, que nós muitas vezes cometemos dia após dia na nossa vida. Deus é tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, que ele não nos concede aquilo que nós merecemos de ruim para as nossas vidas. E por fim, Paulo diz: graça, misericórdia e paz, porque
a paz com todos e a santificação são algo primordiais para que nós possamos ver o nosso Senhor, para que nós possamos nos encontrar com o nosso Senhor. Então, eu também desejo essa paz para a sua vida. Por isso que nós temos o hábito de desejar a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, porque sem paz, irmãos, o homem, ele não consegue descansar. Jesus, uma certa vez, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e eu não dou a vocês como o mundo a dá. Então, graça, misericórdia e paz é aquilo que Paulo deseja para Timóteo no início dessa carta, sabendo do que está prestes a vir e do que Paulo está prestes a tratar com esse jovem garoto que está aí para pastorear a igreja do Deus vivo. Uma outra coisa que eu queria que você continuasse acompanhando aí na Escritura Sagrada é o decorrer dos textos, né? Nós vamos encontrar, irmãos, nesse contexto do capítulo 1 e capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreveu ao Timóteo, algumas coisas importantes que eu queria mencionar para você aqui, em alguns versículos, para você que está com a Bíblia Sagrada aberta, para você que ama a palavra de Deus. Aqui nós encontramos, irmãos, o apóstolo Paulo se dirigindo ao jovem Timóteo, dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e de dia. Uma coisa que é impossível não destacar, irmãos, nessa carta é que Paulo, como almejava para o jovem Timóteo um grande ministério, ele como líder cobria esse jovem de orações, ele buscava a Deus pela vida desse jovem. Se você sonha que alguém da sua família, alguém próximo a você, alguém que você conhece, desfrute de um bom ministério, faça como Paulo fez, irmãos. Cubra essa pessoa de oração, cubra essa pessoa nos locais onde ela deve ser coberta, proteja, busque a Deus por ela, para que Deus possa cumprir na vida dela aquilo que o Senhor ele tem para cumprir. E aí, irmãos, nós encontramos Paulo no versículo 4 dizendo aqui, irmãos, que ele deseja muito ver e ele lembra de Timóteo, né? O texto vai dizer: das tuas lágrimas, e isso me enche de alegria. Paulo, irmão, sabia que Timóteo era um menino, mas era um menino que tinha vontade de crescer na graça de Deus, era um menino que tinha desejo pelo evangelho, era um menino que tinha desejo de servir a Cristo de forma fiel, de forma verdadeira, e por mais que ele estivesse passando um momento difícil nesse momento, ele sabia que esse menino chorava, buscando a Deus para ser uma ferramenta útil em suas mãos. Eu queria dizer para você que me assiste nesse dia, que Deus, ele conhece, irmãos, os nossos momentos de intimidade com ele. Deus, ele traz à memória, né, a situação em que Timóteo se colocava na presença de Deus. E o que me alegra aqui no versículo de número 5 é que Paulo, irmãos, ele via em Timóteo uma fé não fingida. Ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiramente na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Timóteo não era um menino descompromissado com a fé. Não era alguém, irmãos, que não sabia o que estava fazendo no evangelho. Pelo contrário, a fé de Timóteo chamava a atenção de Paulo. Eu quero dizer para você que é jovem, para você que é homem, mulher de Deus, deixe o Espírito Santo plantar essa fé no seu coração. A fé desse menino era como a fé da sua avó, a sua antepassada avó, a fé de sua mãe. Ou seja, mesmo sendo um jovem, Timóteo era elogiado, porque mesmo sendo jovem, ele tinha uma fé inabalável, ele tinha uma fé regrada pela palavra de Deus, regada pelos princípios do evangelho do Senhor, e isso fazia com que Timóteo ele fosse visto de forma diferente na comunidade em que ele vivia. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, ele olha para mim, para você, e ele consegue ver o que muita gente não consegue ver. Aqui no interior de Timóteo havia uma fé incomparável, havia uma
uma fé inabalável. E é por isso que Paulo aposta nesse menino. Como eu disse no começo, nós precisamos ser esse agente, esse alguém em que olha para outras pessoas e consegue enxergar o que essas pessoas têm de bom. Timóteo aqui, irmãos, não estava num tempo bom, não estava vivendo um momento bom, mas nem sempre um momento difícil significa que você não quer nada com Deus. Grandes homens na história, eu, você, muita gente aí já passou por momentos difíceis, não significa que não queira nada com Deus, irmãos, pelo contrário, o momento difícil ele vem para nos revelar quem é Deus, para nos revelar o quão grande Deus é poderoso. Nós vamos entender isso dentro dessa epístola de Paulo a Timóteo. Ele vai entender quem é Deus e o quão poderoso Deus é para a vida dele, meus irmãos, e é isso que precisa estar em nossos corações. Veja que no versículo de número 6, ele diz o seguinte: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Alguma tradução diferente vai dizer que reavives o dom que há em ti, o qual tu recebeu pela imposição. Reavivar, irmãos, aqui no texto, como diz o versículo de número 3, despertar, reavivar, traz-nos a ideia, irmãos, de algo que não está despertado, que não está bem. Reavivar é para algo que está morrendo, que está quase morto e que muitas vezes está até morto. Mas Paulo, numa tradução muito semelhante a essa, ele vai dizer: eu te peço que reavives o dom que há em ti, o dom que tu recebeu pela imposição das minhas mãos. Timóteo, irmãos, estava num momento difícil, estava vivenciando uma crise interior, uma crise espiritual. A sua mente estava confundida porque o momento era um momento difícil na história da igreja de Jesus. Mas Paulo via nesse menino um coração e uma vida completamente propícia, possível de ser utilizada para o melhor do cristianismo, para o melhor do evangelho, que Paulo estava sofrendo exatamente nesse mesmo instante. Então, Paulo vai dizer no versículo de número 6, desperta o dom que há em ti. Talvez você está me assistindo aqui nesse dia e precisa ter esse dom despertado novamente, reavivado. Talvez você não é mais aquela pessoa que você era no princípio, você não é mais aquele crente fervoroso, perdeu o primeiro amor, já não tem mais aquele fogo ardendo no seu interior. Mas eu quero dizer para você que Deus pode reavivar essa chama se você lutar por isso, se você voltar às primeiras práticas, como diz o próprio livro de Apocalipse lá, quando ele diz: olha, eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor, porém volta às tuas primeiras obras. Dá para restaurar, irmãos, esse primeiro amor, dá para reavivar esse espírito que precisa ser reavivado. E nós vemos isso aqui em Paulo fazendo isso exatamente com Timóteo. Timóteo não estava bem, irmãos. Timóteo estava vivenciando uma crise interior nesse momento. A prova está aqui. Reavives o dom que há em ti. O dom estava morto dentro dele, irmãos. O desânimo, a tristeza, a decepção estava tomando o coração de Timóteo, estava enchendo o coração desse jovem pastor, desanimando para o ministério, enfraquecendo para o ministério. Mas eu, assim como disse para você no começo dessa palavra, eu quero repetir novamente: Paulo aqui foi o canal de Deus para readaptar a visão de Timóteo. E eu queria que Deus fizesse isso com você, na vida de outras pessoas, que você seja um canal de Deus para reanimar outras pessoas. Talvez outras pessoas no nosso meio olhassem para Timóteo nessa situação, meus irmãos, e dissessem: ele está morto, o espírito está morto, temos que usar outra pessoa, ele não tem mais jeito. Mas Paulo vai lá e diz: é por esse motivo, Timóteo, é pela fé que tu tem, é pela pessoa que tu é pelos princípios que tu guarda, que eu te digo: reanimes, reavives o dom que há em ti. Tu tem potencial, tu tem força, tu tem capacidade, vai lá e faz a diferença. Talvez tem pessoas nesse momento
que estão sendo reanimadas pelo que eu estou dizendo aqui neste dia. Mas outras vão reanimar a outras pessoas por intermédio do que estão ouvindo nesse momento. Que você seja esse reanimador, esse reavivador, irmãos, de momentos de crise. Tem muita gente que está abatida, abalada com tudo que tem visto em meio ao que a igreja está passando, mas você pode ser esse reavivador, esse reanimador. Eu tenho certeza que Deus quer te usar nesse tempo para fazer a diferença com relação a isso. Paulo continua dizendo para Timóteo: Deus, Timóteo, não nos deu esse espírito de temor, esse espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Timóteo, você é forte. Timóteo, você é um cara coberto de amor. Timóteo, você sabe o que é moderação, você sabe o que é ser moderado. Então, meu irmão, você que me escuta nesse dia, Deus não te deu espírito de temor. Deus não te chamou para viver acuado com medo nesse tempo. Deus não te chamou para você viver ali acuado pela circunstância adversa. Deus te chamou porque Ele te deu um espírito de fortaleza. Você é forte, você é amável, você é moderado em Deus, e Deus, Ele pode te usar nesse tempo para fazer a diferença nesse momento de crise. Paulo continua dizendo: portanto, eis aqui a questão do que Timóteo estava vivenciando. Eis aqui o motivo da luta que eu acredito que Timóteo estava vivendo nesse tempo de crise. O texto diz o seguinte, no versículo de número 8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu imagino e vejo no contexto de tudo isso que nós estamos lendo, que Timóteo estava abatido, preocupado, ferido pela situação adversa. E talvez você me pergunte: irmão Cláudio, o que estava acontecendo com Timóteo? Eu posso dizer para você. Timóteo estava vivendo uma crise interior, um momento de luta interior, um momento de crise espiritual, um momento de fraqueza. Por quê? Porque o texto vai nos revelar isso, irmãos, no versículo de número 8. Olha, Timóteo via Paulo como um exemplo, via Cristo como o Senhor de todas as coisas, mas Timóteo estava tendo uma luta interior. Timóteo pensava mais ou menos o seguinte, meu irmão: como é que Jesus, sendo o Senhor do mundo, sendo Deus, ele morreu, ele sofreu, ele morreu na pior morte que tinha, ele foi crucificado. E agora como é que um líder como Paulo, o meu líder, alguém influente no Evangelho, agora está preso? E de alguma forma Timóteo estava se sentindo acuado, envergonhado de falar do nome de Cristo. Talvez Timóteo falava de Cristo e alguém dizia: o teu Cristo foi humilhado. O Senhor que tu está dizendo que é o Deus do mundo morreu numa cruz. E morte de cruz era a pior morte que alguém poderia desfrutar. Era algo completamente vergonhoso para um ser humano. E agora o seu líder Paulo também estava aprisionado. Timóteo talvez nesse momento estivesse sentindo aquele desânimo. Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou dizer que o meu tutor, o meu mestre é Paulo? Se o meu Jesus foi crucificado, morreu vergonhosamente diante da população. Como é que o meu líder agora encontra-se preso, sofrendo em cadeias? Mas Paulo pega essa situação, meu irmão, e muda ela completamente. Paulo está dizendo no versículo 8, Timóteo, o que eu estou passando, o que Jesus passou, não é motivo de vergonha, Timóteo. Não é para você se entristecer, não é para você se acuar, não é para você desanimar. Versículo 8 diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. O que ele passou foi pelo bem do Evangelho, foi para o seu bem, foi para lhe salvar, foi para lhe transformar, foi para garantir a vida eterna para você. Paulo vai dizer isso no versículo 8. Não te envergonhe, Timóteo, do testemunho de Jesus. E Paulo também vai dizer, irmãos, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes,
participas das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dando ali, irmãos, o segredo da coisa, o segredo da boa caminhada. O segredo, irmãos, que choca com a teologia da prosperidade, que diz que se você está sofrendo é porque você não está bem com Deus. Isso é mentira. Paulo está dizendo, olha, o testemunho que Jesus passou é algo bom, Timóteo. O que Jesus passou foi bom para a humanidade, foi bom para você, foi bom para mim. Não se envergonhe do que Jesus passou, Timóteo. Não acredite nisso, isso é mentira. E também não se envergonhe de mim, Timóteo. Pelo contrário, vem para cá, vamos sofrer junto por esse evangelho, porque é aqui que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo está dizendo, participa junto comigo, Timóteo, para você ser um bom ministro, para você ser um bom cristão, para você ser um bom homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Participa dos sofrimentos da igreja, participa dos sofrimentos de Cristo, sofre junto com a igreja, sofre junto com Cristo por amor ao evangelho, segundo esse poder de Deus. Paulo está ensinando isso. E Paulo retira toda essa falsa ideia de que o sofrimento de Jesus, o sofrimento de Paulo, as cadeias que Paulo enfrentou, a cruz de Jesus, Paulo está desconstruindo isso. E aquilo que Timóteo pensava ser ruim e prejudicial, Paulo está dizendo para ele, é bom, Timóteo. Mentira. Tudo isso é mentira. Tudo isso que nós passamos é bom para o evangelho. É pelo evangelho. Traz frutos para o evangelho. E Timóteo vai começar a entender através daí, irmãos, que aquilo que ele via como problema, Paulo via como solução para mudar a humanidade. E aí no versículo de número 9, ele diz a esse Deus, ao poder desse Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos séculos. Então, no versículo de número 10, ele explica que isso é manifesto pela participação do nosso Salvador Jesus, a qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Paulo está ensinando para Timóteo, o sofrimento foi para isso. Foi para que ele tivesse em suas mãos a morte cativa. Foi para que ele tivesse poder sobre a morte, poder sobre a injustiça, poder sobre o erro, sobre o pecado. Jesus ali, Timóteo, não estava sendo vencido. Jesus estava vencendo na cruz. Ele estava sobrepujando o pecado. Ele estava se colocando acima da morte, acima da injustiça, acima do pecado. Jesus estava vencendo tudo isso para te dar vitória, Timóteo. E aí, o versículo de número 11, ele deixa bem claro isso. Para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. É por essa causa, Paulo está ensinando para Timóteo, que ele está sofrendo. É por tudo isso que ele está deixando claro ali que está passando por tudo aquilo. Mas tem algo que ainda chama a minha atenção. E eu queria que você saltasse aí para o capítulo de número 2, onde Paulo diz para Timóteo o seguinte: tu, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O segredo, Timóteo, é se fortalecer ainda mais nisso. É pegar o que Jesus passou e utilizar como degrau para você subir, para você crescer. Versículo 2 ele diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, você ouviu, passa para outros. Levanta obreiros, levanta outros homens para estar do teu lado, Timóteo. Porque eu tenho certeza que nesse tempo difícil, Deus tem homens fiéis, os quais são capacitados, idôneos, para também repassarem para outros. Seja esse remodelador que eu te falei no começo da mensagem, meu irmão. Paulo aqui está dizendo para Timóteo: Timóteo, se fortifica na graça que é em Cristo Jesus. O que tu ouviu de mim passa para outros, que também serão capacitados e passarão para outros. Meu irmão, você que está me ouvindo nesse dia, por favor, pegue o que eu estou lhe dizendo e repasse para outros. Pessoas capacitadas por Deus para levantar outros, que levantem outros, e outros sejam levantados, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado em meio à crise. Nós não podemos acreditar, igreja do Senhor, que o coronavírus ou qualquer coisa que esteja acontecendo é maior do que o nosso Deus. Isso é mentira. Jesus venceu
o coronavírus na cruz. Jesus venceu a morte pelo coronavírus na cruz. Morrer pelo coronavírus não significa viver eternamente morto. Pelo contrário, ainda que o coronavírus consiga matar alguém, se esse alguém estiver em Cristo, esse alguém vai viver eternamente com Cristo. Porque Jesus é maior do que esse mal, Jesus é maior do que essa peste. Jesus é maior do que essa enfermidade, Jesus é maior do que esse vírus, Jesus é maior do que a sua dor, Jesus é maior do que a sua crise, Jesus é maior do que o seu momento difícil. Jesus pode mudar a sua situação, e se ele não mudar, ele pode mudar o destino da tua alma. Entenda isso, meu irmão, nessa noite, minha irmã. Porque o versículo de número 3, Paulo chama Timóteo para dentro do problema. Paulo chama Timóteo para dentro da situação. E Paulo vai dizer no versículo de número 3. Sofre, pois, comigo, Timóteo. Sofre juntamente comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo. E ele completa dizendo: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, porque o seu desejo é agradar aquele que o arregimentou. Olha onde e como Paulo está tratando a mente problemática de Timóteo nesse momento. Olha como Paulo está tratando o jovem menino. Paulo está dizendo: participa comigo, Timóteo. Sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Porque bom soldado de Jesus Cristo não recua. Bom soldado de Jesus Cristo não abre mão. Bom soldado de Jesus Cristo sofre na batalha. Sabe por quê? Porque ele está nos ensinando que ninguém que milita, ninguém que entra numa luta, Paulo está dizendo que todo mundo que começa uma batalha não para se preocupar com as coisas dessa vida. Seu desejo é agradar aquele que lhe chamou. Você não foi chamado para agradar a homens. Você não foi chamado para agradar pessoas. Você foi chamado para agradar a Cristo. Ele foi quem te alistou. Ele foi quem te arregimentou para essa guerra, para essa batalha. Portanto, não fica aí de fora, meu irmão. Não fica aí de fora, meu querido. Não fique aí sofrendo longe, não. Vem para dentro da batalha. Sofre com a gente nessa batalha. Luta com a gente. Entra em guerra em oração. Entra em guerra em devocional, em culto doméstico, em dia a dia com Deus. Que você vai estar dentro dessa guerra sem se preocupar e sem perder tempo com as coisas que estão lá fora que não trazem edificação para a tua vida. E aí no versículo de número 5, Paulo diz: e também, alguém que milita não é coroado se não lutar segundo a guerra. Se você não lutar de forma legítima, se você não trabalhar como diz o versículo de número 5, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Você não vai conseguir vencer essa luta se você não lutar da forma correta. Porque diz o versículo de número 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Guarda tudo isso, Timóteo, porque vai chegar um tempo que tu vai entender tudo isso que está acontecendo contigo. Vai chegar um tempo que tu vai compreender, Timóteo. Anima-te. Fortalece, reaviva o dom. Participa comigo, vem para dentro do sofrimento. Não fica aí isolado, não. Vem para a luta, Timóteo. Vamos lutar. Você está no caminho certo. Não desiste. Persevera. E aí tu vai entender, Timóteo. Depois tudo isso vai ficar claro na tua mente, Timóteo. Essa é a palavra que Deus tem para o teu coração. Vem para a luta, meu irmão. Bota teu joelho no chão, tá desanimado. Continua perseverando, desanimado mesmo. Continua chorando, porque Ele está vendo a tua situação. Mas Ele acredita. Deus acredita no teu potencial, meu irmão. Não desista. Continue, persevere, anime-se.
Deus, ele pode mudar a tua situação. Deus pode mudar essa crise no teu interior. Deus pode fazer de você um vaso útil em suas mãos, uma ferramenta indispensável para esse momento de crise. Deus quer usar você para mudar a vida de outros. Acorde para isso, meu irmão. Deus está chamando a tua atenção nesse momento, está te saculejando, está te eletrocutando para que você acorde, despertes e reavives o dom, porque o dom está aí. O dom não morreu não, o Espírito não saiu da tua vida, ele está aí. E ele está te chamando para fazer a diferença nesse tempo de crise. Por isso Paulo vai dizer no versículo de número 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Olha o que é que Paulo está ensinando para Timóteo. Lembre-se de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos, segundo o evangelho que eu já preguei para ti. E é por esse evangelho que eu estou sofrendo. É por esse evangelho que eu estou preso. Eles estão dizendo que eu sou um malfeitor. Eles estão dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eles me aprisionaram, eu estou acorrentado. Mas, Timóteo, a palavra de Deus, ela não está aprisionada. Em tempos de crise, meu irmão, olha aqui, olha aí como isso é maravilhoso. Em tempos de crise, de isolamento social, onde eu tenho que ficar aqui na minha casa e você aí na sua, aprisionados, sem abrir a igreja, sem poder fazer nada, mas a palavra de Deus não está presa, ela está solta. Aleluias! E através desse vídeo, isso se torna verídico. A palavra não está presa. Aqui da minha casa, ela chega até a sua casa. Da sua casa, ela vai chegar à casa de outros. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aleluias. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus não está presa. Eu posso estar preso agora dentro da minha casa. Você pode estar preso aí dentro da sua casa. Talvez por uma determinação do governo. Em prol da saúde. Não importa a causa. Timóteo está aprendendo aqui que Paulo estava preso por causa do evangelho. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser aprisionada. Não permita que o diabo aprisione a palavra em você. Mesmo que você esteja nesse momento em isolamento social. A palavra pode sair da sua boca com ousadia. E ela pode visitar a outras pessoas. Portanto, diz o versículo de número 10. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Tudo sofro por causa dos escolhidos. Nós precisamos sofrer pelos escolhidos. Nós precisamos estar juntos nessa batalha pelos escolhidos. Eu estou aqui porque você é um escolhido. Você está aí porque eu sou escolhido. E nós precisamos levar isso a outros escolhidos. Portanto, Paulo vai dizer o seguinte: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, meu irmão. Que Deus te abençoe, porque Deus é fiel. Ele está te guardando, Ele está te protegendo, Ele está te mantendo como Ele quer. Faça a diferença nesse tempo. Que Deus te abençoe. Que Deus te mantenha firme nesse tempo de crise. Lembre-se do apóstolo Paulo deixando essas coisas claras aqui. Guarde isso no seu coração. Compartilhe com outras pessoas que precisam dessa palavra. Mas não deixe a palavra presa. Veja, irmãos, que a palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela é viva, meu irmão. E ela não está presa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa guardar você nesse tempo de crise. E que você possa guardar o conceito que Paulo estabelece para me concluir tudo o que eu já disse até aqui. Paulo vai dizer: Timóteo,
eu estou sofrendo, estou padecendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Querido, a solução para os teus dias de crise é simples. É você saber em quem você tem crido. Em quem você tem crido? O quanto você acha que Deus é poderoso? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Querido, isso é precioso, isso é ouro. O segredo da luta, da dificuldade, da adversidade é você saber em quem você crê. Onde estão as tuas bases, onde estão os teus alicerces. É em Cristo que você está? É em Cristo que você tem se fortalecido? Pois é em Cristo que você vai se manter firme. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o quanto Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O segredo para se manter firme na fé é saber em quem você tem crido. Enquanto Deus é poderoso para guardar o seu depósito. O segredo da trajetória é você saber quem é a tua base. Em quem você tem crido. Eu queria encerrar essa palavra nesse dia, trazendo à sua mente essa reflexão. Em quem você tem crido. Quão poderoso é esse alguém que você acredita? Se alguém é Jesus, se é, você vai ver o poder que Ele tem para mudar a tua história, para mudar os dias de crise que você está vivendo e para mudar essa situação que o mundo está inserido. Deus é bom em todo o tempo, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja aí na tua casa, onde você estiver acompanhando essa mensagem. E lembre-se, Paulo disse para Timóteo, Timóteo, sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu tenho entendido a luta? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Lembre disso, guarde isso. Pai do Senhor Jesus, que Deus esteja contigo, em nome do eterno Deus. Pai do Senhor, fique em paz, graça, misericórdia e paz para a sua vida. Deus te abençoe.